Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o William Cardoso e hoje a gente vai falar sobre carros em Portugal, os preços. E antes disso, eu quero fazer um pequeno contexto por algo que vocês vão ver se caso vocês pesquisarem valores de veículos na Europa. Muito provavelmente vocês vão encontrar de que uma grande parte das concessionárias vendem uma grande quantidade de veículos elétricos. Isso porque a União Europeia definiu como meta para os próximos anos a redução da emissão de gases de efeito estufa e justamente por isso se prevê até 30 milhões de novos veículos até 2050, se eu não me engano, que sejam totalmente elétricos e por isso vários incentivos na compra de veículos elétricos, ok? Isso vem vinculado com outros programas também, como, por exemplo, a expansão da rede ferroviária, a redução do tráfego aéreo, enfim, vários rolês aí vinculados à questão da emissão de gases e estufas, ok? Isso por quê? Porque um dos veículos que eu peguei para comparar aqui os valores com o Brasil, ele é um veículo elétrico, para que vocês tenham uma noção aí de preços, ok? Por quê? Porque no Brasil, veículos elétricos, primeiro, são raros, você encontrar um lugar para poder comprar e outro lugar para poder carregar o seu carro sem você ter que fazer toda uma gambiarra na sua casa aí para fazer a instalação, obviamente, da tomada específica, enfim. E porque eles também são bastante caros no Brasil, né? Aqui também são um pouco mais caros do que os carros a combustíveis fósseis, mas enfim, vamos lá. Eu peguei 5 veículos para a gente comparar os valores e na hora de comparar a gente vai fazer o mesmo esquema de comparação de poder de compra, como a gente fez no de alimentação e entre outros assuntos aqui no canal, na playlist que está linkada aqui em cima. Ou seja, a gente vai pegar o valor do veículo na moeda local e vai ver quantos salários mínimos daquele país aquilo representa. E lembrando, todos esses 5 veículos são de 5 marcas diferentes e todos eles são o modelo mais barato, a versão mais barata daquele modelo. Pronto, agora foi certo. Vou começar aqui pelo carro que eu tinha no Brasil, que é o Fiat Uno. Na Europa, o Fiat Uno, ele não existe, o Fiat Uno, o modelo novo, né? Não quadrado. Aqui ele chama Fiat Panda, que é basicamente igual, ele tem alguns detalhes diferentes, mas enfim. No Brasil, o Fiat Uno, o mais barato que eu encontrei no site da própria Fiat, ele custa R$ 55.190. Isso representa 50,2 salários mínimos. O Fiat Panda, aqui em Portugal, ele custa 11.370 euros, o qual representa 17,1 salários mínimos. Já pelo carro mais barato da nossa lista, você já vê uma grande diferença aí, né, no que representa no poder de compra e quanto a pessoa precisa economizar. E lembrando, todos esses carros aqui são 0 km. No final eu falo um pouquinho sobre carros usados. O segundo carro é o Honda Fit, que aqui chama de outro jeito, aqui é o Honda Jazz, mas também é da Honda, e é o mesmo modelo, aí é exatamente o mesmo modelo, ele só muda o nome. No Brasil, no site da Honda, ele tá R$ 68.190, o qual representa 62 salários mínimos, aproximadamente. E em Portugal, ele custa R$ 19.660, o qual são 29,6 salários mínimos. E aí é que entra o ponto. Você já vê uma grande diferença, né? Enquanto no Brasil o carro custa 62 salários mínimos, em Portugal ele custa 29 salários mínimos, e esse Honda Jazz, ele é uma versão híbrida, ok? Então, ele já é um pouco mais caro, porque eu não encontrei o Honda Jazz na versão combustível fóssil, só a gasolina ou só a diesel, porque aqui na Europa, esse é um ponto importante de remarcar, muitos carros populares eles são movidos a diesel e não a gasolina, mas enfim. Aqui uma curiosidade, só no meio do vídeo, ok? Ou seja, mesmo sendo um carro elétrico, um carro híbrido, que é um pouco mais caro do que a versão tradicional, ele ainda assim, em proporção a salário de mínimos, é mais barato do que no Brasil. Fui para Volkswagen agora para ir para outra marca. Na Europa eu não sabia, mas não existe o Gol. Eu fui pegar o carro mais barato, né? Obviamente eu não vou comparar com o Up. Aí eu pesquisei o valor do Polo. Ok? No Brasil, o Polo custa R$ 64.130, o qual representa 58,3 salários mínimos. Na Europa, o Polo ele custa 18.592 euros, o qual representa aproximadamente 30 salários mínimos aqui de Portugal. Eu não falei no início do vídeo, né? O salário mínimo no Brasil, R$ 1.100, em Portugal, 665 euros. Vamos agora para Peugeot. Na Peugeot, eu comparei com o preço base do 208. Ok?
No Brasil, o 208 custa R$ 74.990, do qual são 68,2 salários mínimos. E aqui custa R$ 16.700, o qual são 25,1 salários mínimos. E a nossa última marca, para a gente sair um pouquinho dos carros populares ou dos carros, não sei como chamar, hatch, comum, tamanho normal de carro. Vou falar de um SUV, do Renault Duster, que na Europa ele não é vendido como Renault, ele é da Dacia. A Dacia é uma marca romena, porém que pertence ao grupo da Renault, ok? Só muda o nome da marca. Existe essa situação. Por exemplo, na Europa não existe Chevrolet, é tudo Opel. Mas enfim, vamos lá. O Duster no Brasil custa R$ 71.790, são 65,3 salários mínimos do Brasil, a versão mais barata dele. E em Portugal, o Dacia Duster custa 14.265 euros, qual são 21,5 salários mínimos. Ou seja, no final das contas, como a gente já viu anteriormente, o poder de compra, com base no salário mínimo, ele é maior do que no Brasil, até mesmo por os valores dos veículos. Obviamente, uma pessoa que recebe um salário mínimo tanto em Portugal como no Brasil não tem como assim um projeto muito realista dentro daquele orçamento comprar um carro zero, né? Mas é só para vocês terem um parâmetro de comparação com respeito ao poder de compra. Nesse caso, quando a gente pensa em comprar um carro, é porque você já está morando naquele lugar, né? Ou você mora no Brasil, ou você mora ou vai morar em Portugal, por exemplo. Então, nesse aspecto, você não tem como pensar em converter. Salvo, obviamente, que você venha com uma poupança muito gorda do Brasil e queira converter aquele dinheiro e comprar um carro. São raras as ocasiões em que isso acontece, não é mesmo? Por que eu fiz uma listagem com 5 veículos de 5 marcas diferentes? Porque dessas 5, 4 são europeias, né? A Fiat é italiana, a Volkswagen é alemã, a Dacia é romena e a... qual era que me falta aqui? A Peugeot é francesa. E aí, no caso da Honda, ela é japonesa, né? Se eu estiver errado, me corrijam aqui embaixo. Enfim... É para mostrar que, por mais que o veículo não seja produzido dentro da União Europeia, ele ainda assim ele é mais barato, né? Proporcionalmente, como eu falei agora há pouco. E já que a gente falou aqui, né, no orçamento de uma pessoa que ganha um salário mínimo, comprar um carro 0 km não cabe, né, naquele orçamento, quanto custam os carros seminovos? Eu não vou fazer aqui um grande apanhado, né, dos valores, mas se vocês entrarem, por exemplo, no site da OLX, que é o olx.pt, aqui em Portugal, vocês encontram lá várias ofertas. Eu encontrei, por exemplo, esse Corsa aqui, que é vendido por uma própria concessionária de veículos seminovos e ele está menos do que 5.000 euros. Se você quiser um carro um pouco mais antiguinho, você consegue comprar aí por menos de 1.000 euros, caso você queira. E vale lembrar, em Portugal, e acredito que na União Europeia como um todo, o controle de vistorias, de manutenção dos veículos é muito rigoroso. Então, é pouco frequente de que você veja um carro à venda que ele não esteja com uma boa manutenção. Obviamente, com todos os poréns e parênteses que podem haver com um carro seminovo, com um carro com mais de 10 anos de uso, enfim. Mas são valores bastante baixos. E lembrando que para você dirigir aqui em Portugal, assim como acredito eu na Europa como um todo, mas vou focar em Portugal, você pode utilizar a sua carteira de motorista brasileira durante os 180 primeiros dias que você fez a sua mudança de país, pelo menos aqui em Portugal. E depois desse período você tem que fazer a conversão da sua CNH, que no caso eu estou fazendo a minha. Quando esse processo ficar pronto e chegar a mim, eu falo para vocês. Ou seja, o período é de até 2 anos desde o momento que você fixou residência em Portugal e ele se legalizou para você fazer a sua conversão da CNH. É um processo que não é muito caro, então é bastante tranquilinho para aquelas pessoas que têm já CNH, obviamente, para fazer a carteira de motorista, a habilitação para conduzir aqui em Portugal. Eu não sei como funciona, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse novo comparativo, para vocês terem uma noção mais ou menos de quanto custam esses itens aqui. E a gente se vê no vídeo de terça-feira. Até mais! Ah, não se esquece, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações para não perder as próximas novidades. Comenta o que você achou, se achou caro, barato, o que você achou, e compartilha esse vídeo com os amigos de vocês. Até mais, tchau!